Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, a partir do verso 22. Veja quem está aí do seu lado, se precisa de ajuda para encontrar o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Oremos. Querido Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela oportunidade tão rica de estarmos na tua casa, podemos aqui oferecer-te o nosso culto e também com os olhos voltados para ti, receber a instrução que tu tens para nós. Abrimos os ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. Pedimos que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nos dê sabedoria e graça, para que possamos aqui explicar, entender e aplicar à nossa vida a palavra que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Continue nos dirigindo em tudo, por teu Espírito Santo, para a edificação do teu povo e para a tua glória. Nós te oramos assim e te agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta e vamos meditar na palavra que reservamos para nós. Hoje nós vamos começar mais uma série de mensagens falando sobre a pessoa do Senhor Jesus. Até o Natal nós estaremos trazendo a cada sexta-feira uma mensagem falando sobre algum aspecto importante da pessoa de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus declarou ser Deus ou não. O texto que nós já lemos nos traz aí um momento importante do Senhor Jesus em suas declarações. A história é repleta de personagens que deixaram declarações muito importantes, que até hoje são citadas, são memorizadas, inspiram pessoas. Grandes figuras como generais ou filósofos fizeram grandes declarações. Disse que Sócrates disse: Só sei que nada sei. Dizem que César disse depois de uma batalha: Vim, vi e venci. Há muitas frases célebres atribuídas a grandes personagens da história, mas nenhum deles ousou dizer que era Deus. Nenhum fundador de religião, nenhum grande homem da história ousou dizer que era o próprio Deus, ou a fonte da vida, dizer que era a única forma de alguém encontrar a vida eterna. Nenhum desses homens declarou isso, senão o Senhor Jesus, que fez declarações extraordinárias que até hoje nós lemos na palavra de Deus e ficamos admirados delas. Alguém disse que Jesus nunca declarou: Eu sou Deus.
Mas nós vamos ver que Jesus fez tantas declarações importantes que soariam totalmente impróprias na boca de um homem que se diz santo, justo, se ele não fosse Deus. As suas declarações seriam verdadeiras blasfêmias. Por isso que nós podemos analisar as declarações que o Senhor Jesus fez sobre si mesmo, registrada nos evangelhos, e nós vamos ver que Jesus tinha uma clara consciência de que ele era Deus, e ele deixou isso muito claro através das suas falas, das suas declarações, tanto que os judeus entenderam as implicações dessas declarações, e por diversas vezes, pelo menos algumas vezes, eles quiseram apedrejar Jesus, porque ele estava dizendo algo que eles entendiam plenamente, que Jesus com isso declarava-se igual a Deus, ou o próprio Deus. E a pena prescrita pela lei de Moisés para a blasfêmia, lá em Levíticos 24 e 16, era o apedrejamento, a pena de morte. Por isso nós vamos ver aqui no texto que lemos em João capítulo 10, Jesus está fazendo declarações muito importantes. E no verso 30 ele disse: eu e o Pai somos um, somos iguais. Os judeus receberam de Moisés uma declaração que eles repetiam consistentemente. Ouve a Israel, ó Israel, o teu Deus é um, ou o teu Deus é o único Deus. Jesus então declara: eu e o Pai somos um, somos Deus. E os judeus, diz aí o texto, no verso 31 que lemos, pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque entenderam que Jesus estava declarando ser Deus, e porque ele declarava isso, eles então julgavam que ele estava cometendo uma blasfêmia. Mas nós vamos ver, queridos, que por meio das suas declarações contundentes, Jesus vai mostrar aos homens, nos evangelhos, que ele de fato tinha consciência de que ele era um com o Pai, que ele era Deus, e nós podemos ver nesta noite, em diversos pontos, como Jesus de fato declara-se ser um com o Pai, ser Deus. Primeiro ponto importante é que Jesus atribui a si mesmo poderes e ações que são exclusivos de Deus. Por exemplo, Jesus afirmou ter autoridade para perdoar pecados. Lá em Marcos capítulo 2, um texto que também Mateus e Lucas registram, nós vamos ver aquele incidente do homem que é descido pelo telhado diante de Jesus, e ele era paralítico, e Jesus vai olhar para aquele homem e dizer, percebendo que as pessoas ao seu redor estavam olhando para ele e perturbados, porque ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele pergunta: por que vocês estão pensando isso em seus corações, em suas mentes? Ele já mostra que era capaz de ler o pensamento das pessoas, conhecer o pensamento das pessoas. Ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Aí Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou no mesmo instante e saiu à vista de todos, e eles deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus mostrou que tinha autoridade para perdoar pecados, algo que a Bíblia deixa claro que somente Deus pode fazer. No Salmo 103, o verso 3, o salmista diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Se somente Deus tem o poder de perdoar os pecados que as pessoas cometem umas contra as outras, porque no final todo pecado é uma ofensa a Deus,
Então Jesus estava dizendo que ele tem autoridade, tem o direito de perdoar pecados, e esse fato provoca temor nos homens, e eles glorificam a Deus, entendendo que Deus apenas pode fazer isto. Jesus, quando declara ser aquele que perdoa pecados, ele está dizendo: eu sou Deus. Depois nós vamos ver que Jesus disse que tinha poder para vivificar os mortos, para ressuscitar os mortos. E somente Deus tem o poder para ressuscitar os mortos. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento situações como aquela de 2 Reis, capítulo 5, onde Naamã vai até o rei de Israel, e depois há o profeta Eliseu, e o rei diz: está vendo que esse homem, o rei da Síria, quer me provocar? Quem é que pode trazer vida a um morto senão Deus? Seria eu Deus para trazer vida a um morto? Mas Jesus não somente disse que tem autoridade para ressuscitar mortos, como ele ressuscitou diversas pessoas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, e ressuscitou Lázaro depois de 3 dias que já estavam, já no 4º dia, que não tinha mais nenhuma condição, já estava em estado de decomposição. Jesus trouxe de volta a vida a estas pessoas, e a maior prova que ele tem poder para dar vida e ressuscitar os mortos é que ele ressuscitou a si mesmo no 3º dia e levantou-se do túmulo para mostrar que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso é algo que mostra que Jesus é Deus. Em João capítulo 5, verso 21, ele declarou: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus diz: assim como Deus tem poder de dar vida, eu, o Filho, também tenho o poder de dar a vida. Com isso, ele estava dizendo: eu sou Deus. Jesus também afirmou que ele pré-existia, ou que ele existia antes que Abraão existisse. Em João, capítulo 8, nós vamos ver que a partir do verso 56, Jesus está em outra dessas controvérsias com a liderança religiosa do seu tempo, e ele diz assim: Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu o meu dia e ficou alegre. Os judeus olharam para Jesus e disseram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Ora, Abraão viveu milhares de anos antes de Cristo. Como é que você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? E Jesus diz assim: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo que ele já existia muito antes que Abraão viesse a existir, e ainda declara: eu sou. A declaração que Deus, o Pai, fez a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, que era a declaração do seu próprio nome, o nome que nós traduzimos por Jeová. Eu sou o que sou. Jesus disse: eu sou. E aí sabe o que aconteceu? No verso 59 de João capítulo 8 diz: então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que eles pegaram pedras para atirar em Jesus? Porque esta declaração de Jesus é uma declaração absurda, a menos que ele de fato fosse Deus. Dizer que existia antes de Abraão e continuava existindo ali, é dizer que Jesus é eterno, que ele tem uma existência eterna, e essa é uma reivindicação de divindade, porque somente Deus é eterno, somente Deus pode existir durante todo o tempo. Jesus também declara a sua pré-existência em João capítulo 17, versículo 5, quando ele diz da sua glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Esta declaração de Jesus é uma declaração que implica
que Ele é um Deus eterno, que já existia antes dos homens, e portanto Ele com isso está dizendo: eu sou eterno, eu sou Deus. Jesus declara ainda, queridos, que Ele tem a mesma natureza de vida que o Pai tem. Não apenas que Ele vive, não apenas que Ele pode dar vida, mas Jesus declara que Ele tem vida em si mesmo, que Ele é a fonte da vida. Nós conhecemos a sua declaração em João capítulo 14, verso 6, quando Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas em João capítulo 5, verso 26, Jesus diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, Ele tem autoexistência, Ele tem vida não porque recebeu de alguém, porque Ele próprio é a fonte da vida. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele diz também, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus com isso está dizendo: eu sou a fonte da vida, eu sou o Deus criador da vida, eu sou o Deus que tem vida e existência própria e eterna. Com isso Jesus está dizendo: eu sou Deus. Ainda Jesus declarou que Ele é o único caminho para a salvação dos homens. Jesus é o único objeto de fé salvadora, ou seja, ninguém pode ser salvo se não for por Ele. E essa é uma atribuição que Deus faz a si mesmo. Lá em Isaías 43 e o verso 11, o Pai declara: eu somente sou o Salvador, fora de mim não há Salvador, não há salvação. Deus é o único que salva, somente Deus pode salvar. Mas Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João 8, verso 24, Jesus diz: se não credes em mim, vocês morrerão em seus pecados. Jesus está fazendo declarações tão fortes, queridos, que se Ele não fosse Deus, isso soaria completamente inadequado. Jesus está dizendo: eu sou o único que salva, eu sou Deus. Ainda Jesus ele exigiu dos homens a mais alta lealdade, que negassem a si mesmo e que o amassem mais do que aos seus familiares. Lucas capítulo 9, verso 23, também Lucas 14 e o verso 26, Jesus diz: quem não amar a mim mais do que a pai, mãe, filhos, irmãos, ou até a própria vida, não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. Jesus exigiu que os homens o amassem acima de tudo, acima de todos. E essa exigência somente Deus pode fazer. Porque o maior mandamento, segundo o próprio Senhor citou em Mateus 22, verso 36 em diante, o maior mandamento, o primeiro dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, amarás a Deus sobre todas as coisas. O único que pode exigir que seja amado acima de qualquer outro relacionamento, de qualquer outro amor, é Deus. Somente Deus pode exigir isso. É o primeiro mandamento. Mas quando Jesus disse: se alguém não amar a mim mais do que ama sua família, Ele está dizendo: eu sou Deus e devo ser amado acima de qualquer outra coisa. Essa é uma declaração, queridos, extraordinária do Senhor Jesus. Jesus ainda declarou que Ele julgará todos os homens, separando os maus dos bons. Nós vamos encontrar isso nas parábolas de Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 25, verso 31, na parábola das ovelhas e dos bodes. Jesus deixa claro que no fim dos tempos o Filho do Homem separará os maus e os bons e condenará os maus a o lugar do fogo eterno.
E no Antigo Testamento, somente Deus é chamado o juiz de toda a terra. Em Gênesis 18, verso 25, quando Abraão lhe chama assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? Somente Deus tem o poder para julgar todas as pessoas. Somente Ele se assenta num trono e tem a prerrogativa de julgar as nações, as pessoas. Só Deus pode exercer este poder, esta autoridade. No entanto, o Filho diz que Deus lhe deu a autoridade para julgar todas as pessoas. E porque Ele é então este que tem esta autoridade, Ele está dizendo: eu sou Deus, que julgarei todas as pessoas, que julgarei grandes e pequenos. No Apocalipse capítulo 20, o verso 12, está escrito que os mortos, grandes e pequenos, comparecerão diante de Deus para serem julgados. Mas o Deus que os julgará não é o Pai, mas o Filho. Jesus, portanto, é juiz, e agora Ele está dizendo: eu sou aquele que vou julgar os homens, eu sou Deus. Ainda, queridos irmãos, Jesus declarou que Ele aceitava a adoração dos seus discípulos e das pessoas, algo que somente é devido a Deus. Somente Deus deve ser adorado. No Apocalipse capítulo 22, o verso 8, quando João, naquela sua visão extraordinária, ele fica tão extasiado diante do que vê e do anjo que está diante dele, e ele tenta adorar o anjo, e o anjo diz: não faça isso, adore somente a Deus. Mas o texto de Mateus capítulo 14 diz que Jesus, depois que acalmou a tempestade, 14:33 de Mateus diz: os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós vamos encontrar Jesus aceitando a adoração de diversas pessoas. Ele aceitou a adoração do cego que foi restaurado lá em João capítulo 9. Ele aceitou a adoração do leproso samaritano que foi curado lá em Lucas capítulo 17. Ele aceitou a declaração de Tomé em João capítulo 20, verso 28, dizendo: meu Deus. Ele aceitou ser adorado e até exigiu que os homens o honrassem como honram o Pai. De fato, ou Jesus é Deus, ou ele está aqui cometendo uma terrível blasfema em aceitar adoração se ele não fosse Deus. Mas quando Jesus recebe a adoração, e ele diz à mulher samaritana que o Pai procura adoradores, mas quando as pessoas adoram ao Filho, ele recebe esta adoração. Ele está declarando então que ele é Deus, que ele é digno de toda a adoração e de todo o louvor, como vamos ver lá no Apocalipse capítulo 5, quando os seres celestiais entoam um louvor e uma adoração ao Cordeiro que foi morto e que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então veja, queridos irmãos, que Jesus declarou ter e ser algo que somente Deus poderia ser. Com estas declarações, Jesus está se equiparando a Deus. Está dizendo: eu sou Deus. Por isso, os judeus diversas vezes quiseram apedrejá-lo. Mas nós vamos ver ainda que Jesus declarou ter um nível de autoridade sobre as coisas de Deus, as leis, as instituições de Deus, que somente Deus pode ter. Primeiro, Jesus afirmou ter autoridade pessoal, autoridade dele mesmo, para estabelecer novos ensinamentos no mesmo nível da lei de Moisés e dos profetas das Escrituras. Em Mateus capítulo 5, verso 21, depois no verso 27,
nós vamos encontrar Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. No verso 27 ele diz: não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos. Mas quem foi que disse isso, não matarás? Foi o próprio Pai. Aliás, Deus não somente disse, ele escreveu nas tábuas de pedra que constituem os 10 mandamentos, ou onde estavam escritos os 10 mandamentos. Moisés levou as tábuas, e diz o texto de Êxodo capítulo 20, que o próprio Deus escreveu nelas. E um dos seus mandamentos é: não matarás. Foi Deus quem disse isso. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. Quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. E ele complementa: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Jesus está pegando o texto da lei, aliás, o texto dos 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus, e está dizendo: eu vou acrescentar algo aqui, eu lhes digo isso. Ele está dizendo: eu tenho o mesmo nível de autoridade de Deus para estabelecer leis. Isso é algo impensável, queridos, a menos que Jesus seja Deus com a mesma autoridade do Pai. Nós vamos ver que Jesus também declarou ter autoridade sobre o templo, a casa de Deus, que ele chamou de sua casa, e que tinha autoridade para expulsar os cambistas, os vendedores, com base nesta sua autoridade. Lá em Mateus capítulo 21, verso 12 em diante, nós vamos ver: Jesus entrou no templo, diz o texto, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Jesus diz que o templo é dele. Jesus diz que a casa é dele, aleluia, e que ele tem autoridade para expulsar dela quem ele quiser. Ele vai dizer a Pedro que não deveria pagar o imposto do templo, porque era filho, e os filhos não precisavam pagar imposto para usar a casa do Pai. Com isso, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade sobre o templo de Deus, como sendo minha casa, aleluia. Ele é Deus. Ainda nós vamos ver que Jesus afirmou ser Senhor do sábado. O sábado, queridos, foi instituído por Deus lá na criação. Deus fez tudo em 6 dias, e diz o texto que no 7º dia Deus descansou. Deus instituiu o sábado e o ordenou entre os 10 mandamentos da lei de Moisés. Somente alguém que fosse Deus poderia anular ou modificar a lei do sábado. Os rabinos concordavam que Jesus, ou que Deus, era o único que trabalhava no sábado e não transgredia a sua lei. Mas Jesus trabalhou no sábado. E quando foi questionado sobre isso em Marcos capítulo 2, no verso 27 em diante, ele vai dizer: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem, ou seja, ele mesmo, é Senhor também do sábado. Até do sábado ele é Senhor. Aleluia. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Eu posso fazer o que eu quiser no sábado ou com o sábado. Isso, queridos, é algo que seria impensável se ele não fosse Deus, se ele não fosse semelhante ao Pai. Com essas declarações, Jesus está dizendo que ele é Deus, tem os mesmos atributos e poderes de Deus, tem a mesma autoridade de Deus, o Pai, e somente se ele fosse
Deus, como é, ele poderia fazer estas declarações. Mas ainda, nós vamos ver que Jesus declarou diversas vezes que possuía um relacionamento íntimo com o Pai, tão incomum, que soaria loucura caso ele não fosse realmente da mesma divindade de Deus, não tivesse a mesma essência divina do Pai. Jesus disse que era um com o Pai. Nós lemos aqui, João capítulo 10, o verso 30, ele disse: eu e o Pai somos um. Com isso ele estava dizendo, eu e o Pai somos o mesmo Deus. Somos a mesma divindade. Os judeus entenderam isso. Pegaram em pedras para apedrejar Jesus, acusando, conforme eles dizem aí, de blasfêmia. Jesus disse: por que vocês estão me apedrejando? Por qual obra? Porque eu ressuscitei, porque eu curei, porque eu libertei, porque eu purifiquei leproso? Por qual dessas obras vocês estão me apedrejando? Ora, as obras já declaravam que Jesus era Deus, mas eles dizem: não é por causa das obras, é por sua blasfêmia, pois você é apenas um homem e está se fazendo de Deus, está dizendo que é Deus. Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele vai dizer em Mateus capítulo 11, verso 27, que o Pai deu ao Filho um conhecimento e deu a ele também a oportunidade de revelar o Pai para as pessoas. Em João capítulo 14, João vai dizer a Filipe, um texto bastante conhecido: se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. João 14, verso 7. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo: eu sou igual ao Pai. Às vezes a gente vê alguém muito parecido com o seu pai e diz assim: é escritinho o pai dele, é o pai dele purinho. Pois Jesus estava dizendo: quem olha para mim, vê o Pai. Quem me vê, vê a Deus. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem não conhece a mim, não conhece o Pai, porque nós somos um, somos iguais, somos o mesmo. Essa é uma declaração que jamais ninguém ousou fazer, queridos. Nenhum fundador de religião e nenhum dos profetas do Antigo Testamento jamais ousou dizer: eu sou igual ao Deus eterno. Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ainda ele vai dizer em João capítulo 5, verso 22, que quem não honra o Filho, não honra o Pai. E que honrar o Filho é o mesmo que está honrando o Pai. Em João capítulo 17, verso 5, ele diz: agora, ó Pai, glorifica-me contigo com a mesma glória que eu tinha junto a ti antes que o mundo existisse. Jesus está declarando que ele tem a mesma glória que o Pai tem, que ele compartilha da mesma glória que Deus tem. Só que lá em Isaías 42 e o verso 8, Deus o Pai disse assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Deus diz: eu não compartilho da minha glória com ninguém, com nenhum outro. Mas Jesus disse: eu tenho a mesma glória que o Pai desde antes que o mundo existisse. Isso só é possível se Jesus for Deus igual ao Pai, se ele for Deus eterno, se ele for Deus glorioso, se ele for Deus como um dos componentes da Santa Trindade, aleluia. Deus Filho semelhante ao Deus Pai em essência, embora seja uma pessoa diferente. Isso quer dizer que Jesus é Deus. Ele declarou isso de muitas maneiras. E por último, Jesus atribuiu a si mesmo
a posse de certos elementos, de certos títulos, de certos nomes, que são exclusivos apenas de Deus. Por exemplo, Jesus disse que os anjos eram seus. Mateus capítulo 13, e verso 41 diz que o Filho do Homem dará ordem aos seus anjos para recolher o trigo e o joio. Os anjos, ele diz, do Filho do Homem. Também Jesus chamou o reino de Deus de meu reino. O reino dos céus, ele disse que era o seu reino. Quando ele diz que os anjos recolherão no seu reino, no reino de Jesus, o trigo. Além disso, ele disse que era o Filho de Deus. Quando Jesus disse que ele era Filho de Deus, ele não quer dizer que ele era uma criação de Deus. Ele quer dizer que ele é da mesma natureza de Deus. Assim como um filho herda as características genéticas do seu pai e, portanto, compartilha do seu DNA, do seu sangue, compartilha da sua natureza. Quando Jesus disse que ele era Filho de Deus, ele está dizendo: eu tenho a mesma natureza do meu Pai. Demonstrou isso desde o primeiro momento. Lá em Lucas capítulo 2, o verso 49, está registrada a primeira fala de Jesus. A Bíblia nunca registrou se Jesus disse mamã ou papá quando era pequenininho. A primeira fala de Jesus é registrada quando ele tem já 12 anos. E ele disse: por que vocês estavam me procurando? Porque me convém fazer a obra de meu Pai. Ele já dizia que Deus era o seu Pai. Ele já sabia que veio ao mundo para fazer a obra de Deus, a obra do Pai. Quando ele diz que é Filho de Deus, ele está dizendo que compartilha da mesma natureza de Deus. E os judeus o acusaram disso, de se fazer filho de Deus, portanto, igual a Deus. No capítulo 19 aqui de João, nós vamos encontrar os judeus fazendo esta alegação contra o Senhor Jesus. E diz assim: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando eles estão dizendo que deviam matar Jesus, é por causa da suposta blasfêmia que ele está cometendo. Qual é a blasfêmia? É dizer que é Deus. Porque ao dizer eu sou filho de Deus, ele estava dizendo eu sou Deus. E por isso ele estava sendo acusado de blasfêmia. Jesus, queridos, ele chamou Deus de Abba, ou Abá. Ele ensinou os discípulos a orar dizendo: vós orareis assim, Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa, ou seria traduzida para nós como paizinho, painho, papaizinho. Era uma palavra que não era usada fora do interior da casa. Não era uma palavra para chamar o pai na rua. Não era uma palavra para falar do pai em uma solenidade. Era uma palavra que os filhos só usavam na intimidade com o pai. Na rua ele chamaria de meu pai. Mas dentro de casa ele chamaria de paiinho. Abba, pai. No entanto, Jesus ensinou os seus discípulos a orar desta maneira. Há 22 citações nos evangelhos que Jesus ora chamando Deus de Pai desta forma. Um estudioso do Novo Testamento analisou 1000 anos de escritos judaicos antes de Jesus. E ele diz: em nenhuma dessas escritas, ninguém jamais usou esta palavra para falar de Deus. Jesus mostrou uma intimidade com o Pai que ninguém mais tinha, que ninguém mais poderia ter. E Jesus orava dizendo: Pai,
chamando Deus de meu paizinho, aleluia, revelando esta intimidade, dando aos seus discípulos o direito de chamar Deus de meu paizinho querido, aleluia. Além disso, Jesus deu a si mesmo títulos que somente o Pai tinha. No Salmo 23, o Pai é o pastor. Jeová é meu pastor. Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. O nome de Deus está ali. Mas em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Lá em Isaías 41, verso 4, e também no capítulo 44, verso 6, 48, 12, o Pai declara assim: eu sou o primeiro e sou o último. Com isso ele quer dizer, não tem ninguém antes de mim e não tem ninguém depois de mim. Eu sou eterno, eu sou o primeiro e sou o último. Mas lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, Jesus aparece a João na ilha de Patmos e disse: João, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto, mas vivo para sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia. Jesus diz: eu sou o primeiro e sou o último. Ora, se o Pai é o primeiro e o último, Jesus está dizendo: eu sou igual a Deus, eu sou igual ao Pai. Eu e o Pai somos um, somos o mesmo, somos Deus eterno, aleluia. No Antigo Testamento, o Pai é o esposo. E assim nos profetas como Isaías, Jeremias, ou como em Oséias, Deus se apresenta como o esposo do seu povo. Mas em João capítulo 3, Jesus aparece como o esposo, o noivo, aleluia. E lá no Apocalipse capítulo 19, ele aparece como aquele que vai casar com a esposa, com a noiva, a sua igreja, vestida de linhos brancos, de linho puro, resplandecente, aleluia. Uma vez que Deus é estritamente ciumento, uma vez que Deus exige fidelidade total, uma vez que Deus condena veementemente a infidelidade do seu povo, não é possível que o Pai seja o esposo e depois Jesus seja outro esposo. Ele só pode assumir este papel porque ele é o mesmo Deus, ele é igual ao Pai. E nós precisamos entender então, queridos, que Jesus é Deus, que ele declarou de diversas formas que ele é Deus igual ao Pai. A salvação vem de Deus. E somente Deus pode salvar. Quando Jesus se declara Salvador, ele diz que ele é Deus. E porque ele é Deus, então, nós podemos entender que, primeiro, ele pode salvar todo aquele que nele crê. Ninguém mais pode se colocar como Salvador. Alguém quer colocar homens ou mulheres como salvadores, colocar Maria como medianeira, como salvadora, redentora, corredentora. Isso é impossível. Somente Deus pode salvar, e Jesus somente pode ser o Salvador, a ponto de em Atos capítulo 4, verso 12, os apóstolos dizerem: em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome há debaixo dos céus que possa salvar. Por quê? Porque Jesus é Deus. Além disso, ele é o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo destaca em 1 Timóteo 2 e 5. Porque ele é homem, mas também ele é Deus. Porque ele é Deus, ele pode fazer a plena mediação, a plena intercessão entre os homens e Deus. Se ele é Deus, nós podemos conhecer a Deus somente por meio de Cristo. Olhando para Cristo, nós podemos conhecer o Pai, nós podemos ter conhecimento de Deus. Porque nós podemos entender que Jesus é Deus, nós também podemos ter comunhão com Deus. Porque Deus veio até nós, se fez carne e habitou entre nós, como diz
o apóstolo João no capítulo 1 do seu evangelho. E agora, porque ele habitou entre nós, nós podemos ter comunhão com Deus por meio de Cristo. Nós podemos adorar a Jesus, porque ele, sendo Deus, como o Pai, ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. Quando você dá glória a Deus, ou quando você dá glória a Jesus, o endereço é o mesmo. Vai para o trono onde está assentado aquele que reina e que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda honra. Jesus é Deus assentado junto ao Pai. Porque Jesus é Deus, nós podemos orar a Jesus. Porque somente Deus tem o poder de ouvir, entender, até conhecer as orações que fazemos em pensamento. Porque somente Deus é onisciente e pode entender todas as orações. E mais do que isso, porque Ele é Deus, nós podemos orar diretamente a Jesus. E Ele irá responder às orações, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele revelou-se, ou foi apresentado como o Emanuel, Deus conosco, aleluia, Deus que está conosco. Ele não foi apresentado apenas como um profeta, não foi apresentado apenas como um instrumento, ele foi apresentado como o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que veio habitar conosco. Jesus deixou clara esta verdade em suas declarações. Agora, as implicações disso, queridos, são muito grandes. Um escritor britânico chamado C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, ele disse num dos seus livros mais famosos: se Jesus não for Deus, ele é um louco, um lunático que merecia ser morto na cruz. Porque ou ele é Deus, ou com as suas declarações ele está blasfemando, dizendo ser quem não é, dizendo ser Deus sem ser. Então não há meio termo. Alguém diz assim: eu gosto de Jesus, Jesus é um grande profeta. O Espiritismo considera Jesus um profeta, o Islamismo considera Jesus um profeta. Alguém diz: não, Jesus é o fundador de uma religião. Os filósofos consideram Jesus um mestre da moral, alguém que trouxe um grande ensino. Mas eu concordo plenamente com o que diz C.S. Lewis. Jesus não pode ser considerado apenas um profeta, um bom homem, um mestre de um ensino correto. Ou ele é Deus, ou então tudo o que ele disse é uma blasfêmia e ele deveria ser morto por causa disso. Mas Jesus não morreu apedrejado, morreu numa cruz. E quando morreu, declarou que ali morria em prol de toda a humanidade, declarando: está consumado. Eu paguei o preço pelo pecado de todos, o que somente Deus poderia fazer. E ao ressuscitar, ao terceiro dia, ele declara: todo o poder, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, algo que somente Deus pode dizer, aleluia. Então, se Jesus é Deus, apenas achá-lo uma pessoa legal, apenas considerá-lo um profeta, apenas ouvir os seus ensinos, apenas aplaudir o que ele disse, não é suficiente. Se Jesus é Deus, só há uma postura correta diante dele. Nós devemos adorá-lo como Deus, nos prostrarmos diante dele como Senhor, rendermos a ele a adoração que ele é devida, ou então assumir as consequências de rejeitar o Deus que se fez carne para morrer por nós. Alguém que quer colocar um homem ou uma mulher no lugar de Jesus, ou digno de glória como ele, ou dizer até que vai na frente dele, é um absurdo, é uma blasfêmia, isso sim, e deveria ser apedrejado se fosse judeu essa pessoa,
Porque Jesus não tem outro igual, não tem outro maior, não tem outro suficiente. Ele é o Deus maravilhoso que por amor a mim e a você se fez carne para sofrer como homem, morrer como homem, mas ressuscitar como Deus para mostrar o seu poder e a sua glória e as implicações de reconhecer então quem Ele diz ser são muito grandes. Ou nós entendemos que Jesus é Deus e o adoramos, e o obedecemos, e o glorificamos, ou então não entendemos o que Ele disse, não entendemos como Ele se declarou nas Escrituras. Que possamos sair daqui com essa certeza no coração: meu Senhor é Deus. Jesus é Deus, o Cristo é Deus. Jesus de Nazaré disse com todas as letras o que é suficiente para entendermos que Ele tinha plena consciência que Ele é Deus, semelhante ao Pai, digno da mesma glória, semelhante em seus atributos e obras, e que portanto deve ser reconhecido e adorado como Deus por todos os homens. Alguém quer dizer que Maomé, Buda ou qualquer outro fundador de religião, alguém quer dizer que Allan Kardec ou Maria ou qualquer outro ser humano pode ser comparado a Jesus, mas isso é uma loucura. Não há homem que possa ser comparado a Jesus, porque Ele, apesar de ser homem, Ele também é Deus, semelhante ao Deus eterno e poderoso, e como Deus julgará todas as pessoas de acordo com aquilo que elas reconheceram que Ele era. Quem crer nele como Salvador, o que implica em dizer que também Ele é Deus, porque somente Deus pode salvar, esse receberá o perdão e a vida eterna que Ele dá, porque Ele é Deus e pode perdoar e pode conceder vida. E aquele que rejeitar Jesus como Deus e Salvador, sofrerá as consequências que Ele, como juiz, como Deus juiz, declarará no dia do juízo final. Portanto, não há outra escapatória para o homem senão reconhecer hoje que Jesus é Deus, ou reconhecer no dia do juízo final que Ele é o Deus que está julgando todas as pessoas. Que saiamos daqui nesta noite com esta convicção: Jesus é Deus, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele honra, a Ele adoração, a Ele toda exaltação como Deus, aleluia. Meu Deus, meu Senhor, meu Mestre, é assim que nós o chamamos, e Ele disse: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu sou, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, o Senhor a quem o adoramos, e que a Ele seja dada glória, honra e louvor para sempre. Nós precisamos encerrar esta noite perguntando: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É Deus? Então o adore, então se dobre, então confesse-o, então se renda, então se entregue a Ele, aleluia. Porque se nós não tivermos essa concepção verdadeira sobre quem Ele é, sofreremos as consequências de não reconhecer o que Ele deixa claro em muitas de suas declarações: Jesus é Deus, e a Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.